Esse primeiro bloco será destinado a perguntas nossas aqui dos jornalistas, portanto, aqui da emissora. E eu, para isso, destaco Luiz Esteves para a sua pergunta inicial ao candidato Cidinho. Embora o candidato já tenha se referido ao hospital, eu queria também completar, Odaércio, para dizer que esse problema se arrasta há muito tempo, né? E eu queria saber do Cidinho, por exemplo, né? Porque até agora, né? Já teve os 8 anos, mais 3 anos e mais 4 anos anteriores, não foi concluída essa obra. O que está faltando para essa obra ser concluída e para ser efetivada? E também aqui a obra do SEC, que também ali está parada há muito tempo. Eu queria saber se eu concordo, se foi dinheiro jogado fora até então. Não, em absoluto, em hipótese alguma. 2 obras de uma relativa complexidade, no caso do bairro Alto. A grande justificativa que podemos dar, e de forma concreta, o porquê não a instalação da UPA anteriormente, não é? Estava prevista para isso ser feito em anos anteriores. O que ocorreu? A falta de recurso. Por que falta de recurso? Além da crise toda, nós tivemos uma conquista, eu sempre digo isso, uma conquista do servidor público municipal, que onerou a folha de pagamento para cima de R$2 milhões mês, considerando os encargos sociais. São recursos que estavam previstos para serem investidos na manutenção da unidade de pronto atendimento, a UPA, não é? Então, depois de todo esse período em que se continuou a construção, se continuou as instalações do prédio e mais a adequação em relação à questão do erário, das finanças do município, não é? Nós, então, haveremos de fazer a instalação. Agora, nós tivemos por muito tempo, inclusive antes dos nossos governos, é por isso até que o tempo remota, né? Foram mais de 20 anos que aquela obra ficou no alicerce, né? E com relação ao SEC, é uma obra pensada para a cidade, para o futuro, né? Para os nossos filhos. É uma obra pensada para mais tempo, não é uma obra pensada apenas para o momento, não é? Então precisa realmente de tempo, até porque os recursos ali, na maioria deles, foram investidos recursos do próprio município. Porque há dificuldade numa obra com aquelas características, com aquelas condições, há dificuldade de se realizações de convênio com o governo federal, governo estadual, até mesmo para você direcionar para lá emendas parlamentares, né? Então é por isso que se demorou. Agora, nós temos pouco para finalizar, dando a possibilidade de utilização. Se eleito for, pode ter certeza que nos primeiros meses, se não no primeiro ano, nós haveremos de iniciar a utilização, pelo menos, de uma parte daquele local. Cidinho, as administrações petistas até aqui, ao longo de todo esse tempo, se ampararam, de certa forma, e em boa parte até, também nas esferas aí, na esfera federal, principalmente, onde encontrava lá gente do próprio partido, o presidente Lula, o presidente Dilma, enfim. E desta vez, se eleito for, como você próprio disse, terá pela frente aqui uma situação um pouco adversa nesse aspecto. Porque teremos lá um governo que não é mais petista, em Brasília, um governo paulista que é PSDBista, e embora esses governantes não devam destinar aí os benefícios e tudo, levando em conta o partido, porque ele está governando para um país ou para um estado, né? Mas a gente sabe também que isso é um facilitador quando há essa mesma identidade aí, que você não vai ter mais agora. Diante disso, eu pergunto, e até mesmo com uma Câmara que, se você se eleger, certamente vai ter bancadas ali bem divididas, né? Como é que você vai trabalhar isso tudo com essas esferas todas aí, se eleger? Diante de um quadro muito possível de, se você se eleger, ser uma Câmara dividida, um governo do Estado que não é do seu partido e um federal que também não é mais. Tá certo. Eu penso que o governo que se instale de uma forma ilegítima, em Brasília, não é? Isso é o nosso entendimento, é um governo que vai fazer o Brasil sofrer por muito tempo, dificuldades mesmo, porque aposta-se numa resolução de problema fazendo contenção, fazendo racionamento de setores que, ao nosso entendimento, não deveria se fazer. Então a dificuldade será, ao meu entendimento, de forma geral. Mas agora existem condições institucionalizadas que aí nós, por obrigação, fazer o repasse. Então ainda a gente continua com bons deputados, nós temos boas relações com parlamentares, quer seja na Câmara Federal como também no Estado, nós vamos procurar compensar por aí. E a disposição que existe dentro dos vários ministérios, né, é importante, claro que sim, né, uma relação de um partido, de amigos que eram ministros, né, enfim, coisa dessa natureza,
mas também a necessidade de se ter bons projetos, não é? Hoje você tem todo um sistema informatizado, que a liberação de recursos não necessariamente depende apenas do gestor público que lá está. Se você apresentar projetos que convencem, projetos bons, projetos viáveis, você pode alcançar os recursos necessários para continuar. Então nós vamos apostar nisso e vamos trabalhar nisso. Com relação à Câmara Municipal, né, o resultado da sua composição, eu sempre gostei de trabalhar de uma forma a buscar a participação democrática da sociedade, ou seja, uma democracia participativa e não apenas representativa. A sua grande então, experiência assim legislativa pode te ajudar se você vencer? Eu penso que sim, penso que sim, porque terei essa experiência para fazer a relação com o legislativo, né? Uma relação, obviamente, de independência, harmônica, de respeito, mas uma relação também de saber quais são as devidas responsabilidades, não é? E buscar compensar o que faltar com a representação participativa da comunidade. O senhor falou agora há pouco sobre repasse. Os repasses federais e estaduais têm sido muito poucos e reclamados há muito tempo pelos prefeitos, e essa seria a boa razão, inclusive, dessa quebradeira geral de prefeituras. E o nosso município está dentro desse contexto, passa por enormes dificuldades e os repasses não são suficientes porque as demandas locais aumentam e aumentam em cima do município com os mesmos repasses. Como trabalhar essa questão dos repasses? Ou esperar que eles possam ser a solução da sua administração se eles estão tão poucos hoje? Obviamente que nós precisamos buscar alternativa no próprio município, do ponto de vista de você, por exemplo, atrair investimento para gerar renda, né? Eu imagino que na próxima legislatura, apesar de dificuldades que se apontam, mas nós teremos uma realidade de possibilidade de aumento de recursos gerado no próprio município, como, por exemplo, a empresa CPQL, que deverá iniciar a sua produção. Isso vai incidir em maior recurso para a cidade. Existe uma perspectiva de um aumento considerável também no repasse de FPM para o nosso município. Mas, Daércio, essa tua pergunta, eu penso que prefeitos eleitos para a próxima legislatura haverão de se organizar, fazer pressão para que seja cumpridos os repasses em dias e, inclusive, que garanta a sua manutenção sempre a tempo adequado para que os municípios tenham menos sofrimento do ponto de vista financeiro. O senhor economizaria em que hoje? Como parte, por exemplo, dessa... Pois bem. Tem alguma sobra aí que pode ser? Haverá necessidade, sem dúvida alguma, de se fazer um racionamento, de se fazer alguns cortes, se necessário, inclusive na própria carne. Quando eu digo na própria carne, logo nós vamos para algumas despesas, como, por exemplo, os cargos comissionados. Evidentemente, o cenário que se aponta mostra para uma necessidade, apesar de que nós temos atualmente um número de cargo comissionado diferente daquilo que diz o nosso adversário, é bem conciso, é bem adequado. O senhor diria que é uma máquina enxuta? Sem dúvida, também. Né? Temos que otimizar a capacidade dos profissionais que nós temos. O prefeito atual, Chico Dumont, se notabilizou aqui nessas áreas estratégicas, por exemplo, financeira e tudo mais, por destacar ali pessoas puramente técnicas, né? Até aqui. Em quase todos os momentos. E o senhor já vem de um mundo um pouco mais político, né? Vamos dizer assim, enquanto que ele tem uma origem de gerente de banco, então isso evidentemente trouxe com ele toda uma característica técnica, de colocar nessas funções estratégicas gente técnica. Como é que o senhor vai fazer? O senhor pensa em também manter essa mesma linha? Eu tenho dito para essa secretaria? Pois bem, eu tenho dito às pessoas que aprendi com o Chico, aprendi com o Adalto, não é? Mas eu sou o Cidinho, né? E evidentemente que também tem essa experiência de ter trabalhado no Executivo. Portanto, a experiência de ambos me dá condição da gente procurar trabalhar com as dificuldades de forma racional e fazendo tudo aquilo que for necessário fazer para que a máquina pública ande e que a comunidade não seja prejudicada. Então, Daércio, me sinto na condição de ter o preparo adequado para, no momento certo, fazer aquilo que for necessário fazer. Esteves? Cidinho, o senhor tem dito na sua campanha, no seu programa de governo, que vai construir um novo distrito industrial ali às margens da rodovia Faria Lima, no portal Terra da Saudade. No entanto, nós temos lá o distrito de Turiba, que já está há muito tempo lá e até agora, pelo jeito, a gente não saiu do papel e já foi prometido várias vezes que ele seria entregue, inclusive, nos governos atual e também no governo anterior. Tá certo. Nós temos
Nós temos a aquisição de uma área de terra, aliás, com escritura assinada, tanto do ponto de vista habitacional, como também do ponto de vista que será destinado para as empresas, né? Isso é verdade, até disseram que não tínhamos, mas temos, não é? Mais de 1 milhão de metros quadrados de terra, onde será destinado às empresas, às margens da rodovia Faria Lima, na área contínua ao Portal Terra das Saudades. O distrito de Toriba, ele está praticamente... Silvânia, perdão. Ok, ele está praticamente tomado, as empresas já todas quase instaladas, e no distrito de Silvânia começa-se as autorizações para iniciar as instalações. Foi uma situação difícil lá, porque veja você, se dessem continuidade àquilo que fez Adalto, nós poderíamos, quem sabe, em vez de ter um distrito lá próximo de Silvânia, ao meio das Canas, ter uma área contínua ao distrito de Toriba. Todavia, os nossos governos entenderam que uma vez feito, uma vez as instalações iniciadas, deu-se continuidade. E não foram poucos os recursos que foram destinados lá. Até porque tivemos que fazer todo o serviço de saneamento, afastamento de esgoto, instalação de energia elétrica, tudo isso com custo altíssimo, além de toda a infraestrutura da pavimentação asfáltica das vias públicas. E não obstante... Se deteriorar, caso não seja... Não, nós temos apenas uma única via que está em final de pavimento, não é? Curiosamente, nosso adversário foi lá filmar exatamente essa. Não filmou o distrito todo, que já está acabado. E já está autorizado, algumas empresas já iniciou, inclusive, as suas instalações. Embora tenha tudo isso lá, e isso tenha custado caro, ele ainda assim, geograficamente, está distante. Está fora do contexto aí. Para não ir muito longe, nós vamos dizer que para passar um caminhão ali só pode ter 7 toneladas. Quer dizer, como é que nós vamos pensar num distrito industrial cujo acesso não pode ser feito por uma carreta, por exemplo, né? Então, há toda uma situação aí, e talvez por estas razões também sabemos que o interesse empresarial não é tão grande assim. Insistir nisso, o senhor acha que é o mesmo? Toda aquela área já está destinada. Toda aquela área já está destinada, todo imóvel já tem a sua empresa. E por que até agora ninguém construiu nada lá? Porque nós ainda faltávamos algumas infraestruturas necessárias, é por isso. Agora terminadas, exceto uma única via pública lá que precisa terminar o asfalto, pouco mais que algum quarteirão de outra. Feito isso, todas as empresas terão autorização para iniciar as suas instalações. E é o que está se fazendo, né? E também, por conta dessas características, se priorizou empresas que pudessem se adequar melhor a essa realidade de locomoção, de transporte até lá. Curiosamente, sempre ficou aí uma pergunta, o porquê de deixar o distrito de Toriba, que foi retomado pelo prefeito Adalto e dado continuado pelo prefeito Chico, e foi desapropriado no meio de uma propriedade rural. Obviamente que as pessoas são inteligentes, entendem e cada um faz juízo disso. Nós fomos muito críticos a isso, mas não podíamos deixar de dar continuidade. Era irreversível. Aquilo... Sim, porque quando nós assumimos já tinha feita toda uma desapropriação, obras, abertura de vias públicas já iniciada, alguma estrutura já iniciada. Então não podíamos fazer a devolução. Uma próxima pergunta e última. Eu quero voltar para o problema da água, Dercy, para falar do contrato, né? Claro que o contrato tem que ser seguido, mas há uma possibilidade de se rever algumas coisas desse contrato. Por exemplo, pessoas de baixa renda que têm que pagar um mínimo, sendo que não gasta nem perto desse mínimo e é obrigado a pagar esse mínimo. Tem gente pagando hoje uma conta de água quase igual à conta de luz. Veja você que a relação contratual é uma relação bilateral, com responsabilidade de partes. O prefeito Adalto lutou por anos a fios, contrário... buscando uma repactuação do contrato que fez o tratamento de esgoto. Aquilo sim. O problema que veio depois é consequente daquilo. Naquela época, o nosso adversário, inclusive, pertencia àquele grupo político. Eu fui até a justiça contra aquela aprovação na lei à época da Câmara. Além de votar contra, representei junto ao Ministério Público, etc. Infelizmente, não tivemos êxito. O prefeito Adalto foi até o Supremo Tribunal Federal. Também não resolveu. O contrato, o problema maior hoje na questão do consumo de água está na tarifa mínima. Nós temos cidade próxima nossa aqui, o gerenciamento do abastecimento é feito pela Sabesp, empresa do Estado, de um Estado que está lá, muitos dos nossos agentes que estão com o nosso adversário no apoio à sua candidatura. A Sabesp, eu disse, a Sabesp não veio porque não tinha viabilidade econômica para ela em Matão. E cidade próxima de nós, a tarifa mínima é de R$ 39,00. Então, veja você, a nossa é 47. Infelizmente, ela existe para ter o tal do equilíbrio financeiro, para a viabilidade.
Porque uma parte considerável de consumidores, elas estão exatamente nesse consumo mínimo de até 10 metros cúbicos, ou um pouco mais às vezes. Me permita por isso pegar que carona, então? Que a receita vem dessa tarifa mínima. Mas, evidentemente, nós consideramos também que ficou, de certa forma, um pouco majorada, cara, não é? Eu vou pegar carona nisso aí para dizer que a minha pergunta também vem na sequência da do Esteves, mas ela não é motivada pelo, vamos dizer assim, por discurso de candidatos, adversários, qualquer coisa que valha. Ela é motivada por aquilo que há muito a gente conversa com a população no dia a dia. Então eu diria que é uma observação bem pura, né, daquilo que as pessoas falam. Elas não se reportam muito ao fato de a cidade ter concessionado a água. Elas falam mais exatamente isso. Se não deveriam ter pensado melhor num escalonamento que fosse um pouco mais justo, que aproximasse um pouco mais o real consumo do valor que a pessoa que está pagando. A pessoa que consome 1.000, 2.000 litros e paga por 10. Então eu pergunto ao senhor, o contrato permite a revisão desse escalonamento aí? É um contrato bilateral. Quando as duas partes concordarem, né, estou aqui assessorado pelo Dr. Luiz, acredito que eu não esteja falando algo que não seja real, né? É possível que se faça. Mas aí... essa possibilidade ela vai se dar de acordo com a possibilidade daquilo que nós chamamos do equilíbrio financeiro. A iniciativa privada veio, teve um custo de investimento, ela precisa ferir. Mas aí eu teria que perguntar para o Chico, ele não está aqui presente e não quero ser injusto com ele, mas eu devo lembrar que o senhor estava por perto esse tempo todo. Se era possível, por que vocês não mexeram? Não, Daércio, eu estou dizendo o seguinte, vamos esclarecer. Você me perguntou se é possível que se dê para mudar isso. Eu disse que a receita significativa para esse equilíbrio financeiro da concessionária, ela vem exatamente do consumo mínimo, que é a tarifa mínima. Porque se assim não fosse, aqueles que consomem mais de 10 metros cúbicos teriam um valor bem maior. Porque lá atrás, eu tenho sempre dito, não dá para fazer a discussão da água sem levar em consideração o preço que custa o tratamento de esgoto. Quando fez lá atrás o tratamento de esgoto, se previa um aumento muito grande na tarifa da água, entende? Então foi a forma que se encontrou. E há de considerar que você, para ter à disposição a água, para ter 100% do tratamento, a possibilidade de 100% de tratamento de esgoto feito, e isso vai incidir diretamente na saúde pública, por isso também que nós temos uma qualidade de saúde que é nota 10, não é? Obviamente que tem a ver com saneamento. Agora, é possível discutir esse acordo? Quando as duas partes sentarem e discutir, é possível de iniciar uma discussão. Agora, essa discussão vai ter êxito? A pergunta é, a empresa vai deixar de aferir aquilo que ela investiu? Aí ela pode se respaldar num contrato feito que poderá não ser viável. É isso que eu estou perguntando. Exato. O contrato permite, e aí eu entendi que o senhor disse que sim, desde que fosse conversado. Então daí a minha pergunta é por que não fizeram então? Não. Veja só. Eu e você, nós temos um contrato. É possível que a gente reaveja esse contrato. Mas as condições postas, no caso da água, será possível? Então o contrato não permite. Pode ser que as condições postas poderá não ser possível que refaça isso, esse escalonamento. Entendeu? Bem, nós estamos conversando com o candidato Cidinho, ele é o candidato do primeiro dia de Sabatinas, neste que foi o segundo bloco e que foi dedicado às nossas perguntas aqui. E que volta em instantes, mas daí voltamos com as perguntas de telespectadores. Dependendo da dinâmica das respostas, poderão ser respondidas até 5 perguntas e depois a gente fecha com as considerações finais do candidato Cidinho, a quem mais uma vez nós agradecemos pela presença e que volta conosco também